Fale comigo, Deus, fale ao meu coração. Transforma a minha vida. Que eu possa ser testemunha fiel. Está muito fraco. Que eu possa ser testemunha fiel. Amém. Apocalipse capítulo 2, do verso 12 ao verso de número 17, diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro assim: também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar. Deus, fale ao nosso coração nessa noite. Já homenageamos as mulheres e te agradecemos por cada uma delas aqui nesta igreja. Pedimos ao Senhor que elas possam ser testemunhas fiéis do grande amor do Senhor para conosco e do grande sacrifício que tu fizestes na cruz. Pedimos a nós, homens, que possamos honrar ao Senhor, honrando, amando e respeitando as nossas esposas, respeitando as mulheres das nossas vidas, nossas filhas, nossas mães. Nos ensine a honrar ao Senhor, honrando as mulheres, papai. Te agradecemos por essa oportunidade e pedimos ao Senhor para falar ao nosso coração de forma poderosa, que independente do lugar onde vivamos, sejamos testemunhas fiéis do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ser testemunha fiel quando todas as coisas estão bem é muito fácil. Ser testemunha fiel num país igual aos Estados Unidos é maravilhoso. Bom trabalho, boa remuneração, bons amigos, igreja agradável. É muito fácil ser testemunha numa situação dessa. Eu estava conversando com o pastor Estevão, e amanhã o missionário da África estará aqui conosco, e ele estava me contando como é que as mulheres são tratadas lá no país dele, no país onde nós temos uma missão agora. Na hora do almoço os homens se assentam, depois que as mulheres prepararam a comida, as crianças ficam na cozinha com elas, elas põem toda a comida na mesa, os homens comem à vontade, e tudo que eles deixam no prato, eles ajuntam, colocam numa vasilha e dão para as mulheres e para as crianças. Ser testemunha fiel num país desse deve ser difícil. Ser testemunha fiel num país como a China
onde você não pode ter uma Bíblia, deve ser muito difícil. Mas infelizmente, encontramos nos lugares de dificuldades mais gente fiel do que nos lugares de facilidade, como aqui. Essa carta, escrita pelo Senhor, revelada a João, a igreja de Pérgamo, ela conta a história de um homem testemunha fiel, numa cidade que, segundo a revelação de Apocalipse, lá ficava o trono de Satanás. Imagine ser testemunha fiel numa cidade onde tem o trono de Satanás. Queridos, a cidade de Pérgamo foi citada nesse livro de Apocalipse não apenas por coincidência ou por um capricho de Jesus. Esta cidade, ela esteve na rota da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele fundou a igreja ali. Ela, só para situar, ficava localizada na parte norte de Éfeso, na Ásia Menor. Hoje é chamada de Turquia, um país que muita gente quer ir visitar. Essa região naquela época se chamava Mísia e não Turquia. Culturalmente, naquela época, ela era a segunda cidade do Império Romano. Para se ter ideia, a sua biblioteca era a segunda maior de todo o Império. Perdia apenas para Alexandria ou Constantinopla. Lá era um centro cultural. O prefixo, essa palavra pergaminho, ela veio justamente dessa ênfase que tinha na cidade de ter muitos livros. Ali eles aperfeiçoavam os rolos, que não existiam livros como os nossos, eram pergaminhos. E por isso, essa cidade passou a se chamar Pérgamo. É importante saber que o significado de Pérgamo, apesar de ter dado origem à palavra pergaminho, tem um outro significado. Significa, essa primeira parte da palavra pé, em grego, significa muitos que aderem a uma força. E camia é casamento. Significa muitos casamentos. Então aquela cidade era a cidade de muitos casamentos. Quando a gente fala muitos casamentos, nós estamos pensando que um homem tinha muitas mulheres, ou uma mulher tinha muitos homens. Não significa isso. Eram os casamentos religiosos, a adoração de vários deuses, a possibilidade de se adorar a muitos deuses. Por isso, significava muitos casamentos. Era uma cidade oficializada pelo governador romano para um sincretismo religioso. Quando alguém, ao chegar na cidade de longe, já avistava um monte, com uma coluna muito grande, com deuses, com Zeus e outros deuses mais. Então, ao chegar na cidade, a pessoa já dava de cara com um santuário. E por isso Jesus disse: essa cidade é o trono de Satanás. Imagine você fazer parte de uma igreja numa cidade que tem o trono de Satanás. Você seria crente? Você seria fiel? Você preservaria a sua fé? Queridos, é por isso que o verso 13 enfatiza trono de Satanás.
Algumas coisas nós precisamos saber como um pano de fundo da mensagem desse texto de Apocalipse. A primeira coisa é que Jesus ele diz assim: eu sou a espada afiada de dois gumes. João chama a palavra, o verbo. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Quando Jesus disse para essa igreja: eu sou a espada afiada, Jesus está dizendo: eu sei o que há dentro de vocês. Essa é a primeira notícia que ele está dando para os membros daquela igreja. É como se ele estivesse hoje dizendo: eu sei o que está dentro de você, pastor Carlos. Eu sei o que está dentro de você. Eu sei os seus pensamentos, os que você teve, os que você está tendo e os que você terá. Eu sou a espada capaz de entrar e discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Porque são duas coisas diferentes. Às vezes o camarada é servo de Deus, mas ele tem um pensamento mau. E Jesus discerne entre os pensamentos e o propósito do coração. Talvez você seja uma ótima pessoa no seu coração e nos propósitos dele, e os seus pensamentos estejam te levando a lugares terríveis. Mas talvez os seus pensamentos sejam aqueles: Senhor, eu preciso mudar, mas o propósito do seu coração é mau. Qual das duas situações nós vivemos? Como é que eu posso ser testemunha fiel se eu não tiver discernindo em mim mesmo quais são os meus pensamentos e quais são os propósitos do meu coração? Quando você se levanta de manhã, certamente você diz: hoje eu vou para a minha companhia, hoje eu preciso levar o menino na escola, eu preciso ir ao banco, preciso isso e aquilo. Mas qual é o propósito do seu coração? Qual o fim? Imaginem um cidadão da igreja de Pérgamo se levantando e dizendo assim: o meu propósito é servir ao Senhor, mas hoje eu tenho que me livrar dos vários deuses, das propostas indecorosas, das ofertas das prostitutas, da negociata mal feita. Porque onde existia o trono de Satanás, existiam todas as coisas ruins. Tudo era mal. Jesus estava dizendo para aquela igreja: eu sei o que passa nos seus pensamentos e no seu coração. A segunda coisa, Jesus revela que sabia tudo sobre o lugar onde estava a igreja. Se Jesus chegasse hoje, ninguém ia precisar falar assim para ele assim: Jesus, vou te levar em Santo Agostinho para você tomar um café lá numa cafeteria brasileira. Não precisava. Você não precisava falar para ele: eu vou te levar no Hana Park. Jesus está dizendo isso para a igreja de Pérgamo: eu sei o lugar que vocês moram, eu sei quem domina esse lugar, mas eu sei quem nesse lugar é fiel, eu sei quem habita nesse lugar. Irmãos, para mim, eu tenho aqui uma multidão de homens fiéis, mas e para Jesus? Será que tem uma multidão de homens fiéis?
Será que todos nós somos? Jesus chegou para a igreja de Pérgamo e disse assim: eu sei quais são os fiéis. Sei quem é o dono dessa cidade aí. Terceiro, Jesus revela sua insatisfação. Verso 14: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Irmãos, os que sustentavam a doutrina de Balaão. Judas, verso 11 do capítulo 1, só tem um capítulo, diz que Balaão era ganancioso. Ele fazia média com Balaque. Se você ler lá o capítulo 31 de Números, você vai ver isso. Balaão defendia que o povo abençoado de Deus não podia ser amaldiçoado. Joia! Ninguém aqui pode ser amaldiçoado. Por isso cai aquela tese de que o povo de Deus pode ser amaldiçoado. Não pode, mas ele pode ser corrompido. Foi o que Balaão fez. Ele chegou para Balaque e falou: não adianta amaldiçoar esse povo, que eles não vão ser amaldiçoados. Mas tem alguma coisa. Para Balaão, a corrupção se daria através de uma vida cristã frouxa, de uma vida cristã liberal, daquele camarada que diz: você é crente, você pode fazer todas as coisas. E usam até o texto de Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas não põe a vírgula, e diz que nem tudo me convém. Para Balaão, todos os crentes podem sair para o bar, ir para a balada, ir para os shows, esses shows que tem por aí, desses cantores. Efésios capítulo 5, verso 11, nos faz uma advertência sobre isso. Diz lá: não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Está escrito. Antes, porém, reprovai-as. Aqueles que vão para bares com mulheres seminuas, eu acho que isso é normal. Tranquilo. Mas a palavra diz que não é. Não tem problema nenhum. E as pessoas usam ainda e dizem assim: o que vale é a consciência. Por isso Jesus falou a primeira coisa. Ele disse: eu conheço a diferença entre os pensamentos e os propósitos do coração. Jesus chama isso aqui, no texto, de sacrifício aos ídolos e prostituição. A reunião onde todos bebem e onde as mulheres se apresentam como entretenimento, no passado era chamado de bacanal, que vem da palavra Baca, o deus Baca, o ídolo Baca. Por isso é comum jovens aqui nessa nação e lá no Brasil também, crentes ou não, na universidade, terem a festa do cabide. Mães, ponham os joelhos no chão. Pais, ponham os joelhos no chão, para que seus filhos não passem por isso. Chega um certo dia na faculdade, e eles digam assim: amanhã nós teremos a festa do cabide. Sabe o que é isso? Quando eles chegam na casa, recebem um cabide, põem toda a roupa e ficam nus na festa. Você acha que eu estou brincando? Isso é real. Isso não é uma prerrogativa nossa. Naquela época já existia. A quarta coisa:
Jesus diz assim: tu tens os nicolaítas no vosso meio. Verso 15. A palavra nicolaíta significa o vitorioso sobre o povo. Capítulo 2 de Apocalipse, verso 6, diz que a igreja de Éfeso odiava a obra dos nicolaítas. A igreja de Pérgamo tinha como membros alguns nicolaítas. Os nicolaítas eram a projeção de Balaão. O que ele não conseguiu com Balaque, os nicolaítas estavam conseguindo com o imperador César. Eles eram liberais dentro da igreja. Jesus diz: não dá. Jesus os expulsou? Não. Só disse que não concordava com eles. Irmãos, eu sei que não é fácil nós sermos fiéis testemunhas. Não sei. Eu sei. Quinto lugar, vem a advertência. Ele diz assim: arrepende-te. Essa é a palavra menos pregada nas igrejas hoje. Escute 30 cultos online ou na internet. Vê se há mensagens de arrependimento. Porque não traz ibope, não traz mais dinheiro. Alguém pode pensar assim: quem contou para o pastor? Teve uma igreja muitos anos atrás que teve um problema. O pastor começou a pregar contra o fumo, contra a bebida. Aí o conselho se reuniu e disse assim: pastor, o senhor precisa pegar leve. Nosso maior dizimista, ele é dono de uma casa de bebidas alcoólicas. Não pode. Então tá bom, então não vou pregar contra os dizimistas, contra os que bebem. Aí ele começou a falar: arrependei-vos, pare de se prostituir, pare de sair com outras mulheres e ir para os motéis. Aí o conselheiro me falou: pastor, onde é que o senhor está com a cabeça? O dono da maior rede de motéis é aqui da igreja. Como é que o senhor vai pregar contra isso? Ele vai parar de dar o dízimo. Ele olhou para o outro e falou assim: então sobre o que eu vou pregar? Sobre o que? Se a mensagem de João Batista foi: arrepende. Se a mensagem de Jesus foi: arrepende. Se a mensagem dos apóstolos foi: arrepende. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar que a mensagem deles era de arrependimento. Quando Pedro fez aquele grande sermão, eles chegaram para ele e perguntaram: o que nós precisamos fazer? Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor. E Jesus chega para a igreja de Pérgamo e diz assim: arrepende. Mude a direção da sua vida. Arrepende da ganância de Balaão. Arrepende do liberalismo dos nicolaítas. Arrepende. Irmãos, eu tenho a plena consciência de que só arrependidos vão entrar nos céus. Quem não for, não vai entrar. A Bíblia não diz nada
de que seria fácil. A sexta coisa que Jesus faz aqui, ele diz: eu tenho uma promessa de guerra contra os de Balaão e os nicolaítas. Ele diz: venho a ti e pelejarei contra eles. Esse texto mostra que o pastor não estava envolvido, porque Jesus: eu venho a ti e eu vou pelejar contra eles. Sabe o que mais me folga no pastoreio? É a coisa que mais me deixa tranquilo. É saber que quem está à frente é Jesus. Quando eu faço a visita, quando eu chamo a atenção de alguém, quando eu discipulo, quando eu levo ao batismo, é saber que Jesus está na frente. Eu venho a ti e vou pelejar contra eles. Mas Jesus, ele sabia que aquela igreja tinha coisa boa. Toda igreja tem coisa boa. Todas. No meio dos infiéis, sempre tem os fiéis. E o texto diz que ele tem prêmios preparados. Diz que ele tem um maná escondido. Ele tem provisão. Diz que ele tem uma pedrinha branca. Você será conhecido por ele. Isso pode não mexer com você. Mas veja bem, bastou o porto lá do norte fechar para ter um alvoroço, porque os mantimentos vêm de navio. E o povo lá no norte, eu fiquei sabendo que eles estavam invadindo os mercados para comprar tudo. Hoje a Sidineia, eu encontrei com ela e com ele lá no mercado. Ela disse: pastor, só estão vendendo 2 caixas de água. Irmãos, um vírus é capaz de mobilizar o mundo. Imagine se o Senhor liberar todas as pragas de Apocalipse. Imagine. Um vírus. E o povo treme de medo. Por isso é muito importante quando ele diz: não se preocupe, porque eu sou a sua provisão. Eu sou aquele que conhece o seu nome. E eu acho interessante que o Senhor faz uma coisa impressionante. Ele diz: e ninguém sabe quem é. Está escrito no texto. Só eu sei o seu nome. Se ele conhece os meus pensamentos e o desígnio do meu coração, eu já tenho um novo nome escrito lá nos céus. Queridos, a igreja tem referenciais. A igreja sempre teve modelos. Eu sei que se eu perguntar para alguns aqui quem lá na sua igreja era o seu modelo, você vai dizer: é a Dona Maria, uma mulher de oração. Era o seu José, que conhecia muita palavra. Era o fulano de tal que era assim, que me levou a Cristo. Eu sei que tem. O texto diz aqui que o pastor dessa igreja, que se chamava Antipas, ele era um homem tremendo. Esse homem Antipas, segundo a história, ele andou com os apóstolos. Ele sofreu a perseguição de Domiciano, que foi um dos imperadores mais cruéis da face da terra. Esse Antipas, ele foi levado à prisão pelos pagãos, porque ele negou oferecer sacrifícios aos ídolos. Ele foi arrastado diante do governador, que olhou para ele e falou: Antipas, nega a sua fé. Ele não negou. Ele foi jogado numa
fornalha ardente, foi queimado ali. E Jesus diz assim: fiel testemunho. Antipas, minha fiel testemunha. Hoje o que ouvimos não é bem isso. Aí eu não vou na sua igreja porque fulano e ciclano e blá blá blá. Seria bom que as pessoas dissessem: eu vou lá porque lá tem fiéis testemunhas. Que responsabilidade, irmãos! O que eu quero ser? Uma fiel testemunha? Ou eu quero ser alguém que vive como os nicolaítas ou como os de Balaão? Os de Balaão é só lucro. Os nicolaítas é só prazer. Só prazer. Vamos viver a vida aqui, gente. Arrebentar. A gente já trabalha a semana inteira. Chegar no final de semana e ainda ficar escutando aquele pastor com aquele blá 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 blá. Chega! São os nicolaítas. Será que se Jesus viesse a Jacksonville ou enviasse uma carta para nós, será que ele iria dizer assim: a igreja de Filadélfia escreve, as fiéis testemunhas? O que nós somos? O que nós somos? Uma interrogação, não? Para pensar. Eu vou para casa hoje falando assim: poxa, que louvor bonito, que bom ver a igreja homenageando as mulheres. Mas será que eu tenho muitos casamentos? Será que eu sou casado com os costumes daqueles liberais? Sou casado com o desejo só de ter lucro? Eu conheço pessoas nos negócios que elas jamais admitem empatar, quanto mais perder. Jamais admitem empatar. Se perder, então, aí é uma loucura. Jesus diz assim: quem perder a sua vida por amor de mim, achará. É difícil. Qual é a sua vida? São os bens que você está construindo, que nós estamos construindo, que eu estou construindo, que não é nada de errado, mas essa é a nossa vida. Esse é o nosso propósito. O morrer vai só ser alguma coisa apenas que vai pôr fim a um ciclo de vida. Acabou. That's it. O apóstolo Paulo diz que se fosse assim, ele seria o mais miserável entre os homens. Arrepende-te, de Jesus. Como é que eu estou vivendo? Como é que você está vivendo? Nós somos fiéis testemunhas. Independente das circunstâncias.
O meu evangélico hoje tem rotulado de que as pessoas bem-sucedidas no evangelho são aquelas que são bem-sucedidas financeiramente. Que erro. Que erro. Nós vamos ter muitas surpresas nos céus. Jesus deixou uma parábola sobre o rico e Lázaro, só para mostrar que a correria desta vida, focalizada única e exclusivamente nos seus bens, é errado. Deus tem me surpreendido com homens que têm muito e não têm nada. Homens que ganham muito e que dão toda a sua riqueza para o Senhor. Eu conheci um homem, para encerrar, ele se tornou braço direito do presidente Sarney. Ele era filho de um pastor. E um homem inteligente, ele disse assim: se um dia Deus me der posses, eu vou viver com 10% de tudo que Ele me der. Ele ficou milionário da noite para o dia, não jogou na Mega Sena, não. Ele inventou uma fórmula do reaproveitamento do bagaço de cana. E foi para os pés do Senhor e falou: o que eu faço com isso? Deus falou: não venda, não empreste, não dê, alugue. Todo quilo de açúcar que você consome, uma pontinha é dele. Porque ele não vendeu. Do mundo inteiro. E vive com muito menos do que 10% que ele ganha. Eu presenciei ele dando montanhas de dinheiro assim na mão do pastor, falando: pastor, isso aqui é para obra social. Assim, eu vi com os meus olhos. Aí eu fui conhecer a sala de assistência social da igreja. Era metade desse tempo. Sacos de arroz, fardos de macarrão. Uma coisa volumosa para atender pessoas. Tudo que Deus te dá, eu quero te dar uma notícia, é para o reino dele. Se for só para você, você vai ser mais um mortal que vai ser decepcionado na hora de morrer. Não vai levar nada. Vai ficar aí. Arrepende-te. Pare e pense: por que Deus me colocou aqui nesta cidade? Qual é o propósito? Nós somos uma igreja missionária, irmãos. Manuel já está conosco há quantos anos, Manuel? Desde que abriu, há 8 anos, vamos para o 9. Desde o primeiro culto, nós envolvemos com missões. A gente não fica fazendo propaganda, não fica passando nada lá na frente. Mas os que têm conhecimento sabem disso. Porque não é nosso, é dele e para o reino dele, para a glória dele.